Teve uma época da minha vida em que eu queria tudo para ontem. Eu achava que, se não corresse, tudo ia dar errado. Que se eu não fizesse força, as coisas não iriam acontecer. E foi justamente aí que eu comecei a me perder. Porque quanto mais eu me apressava, mais eu me frustrava. Nada fluía. Eu estava sempre cansado, ansioso e, no fundo, vazio. Até que um dia, depois de tentar de tudo, eu parei. Literalmente. Parei, respirei fundo e deixei ir. Pela primeira vez, eu confiei no tempo. E foi ali, no silêncio daquela pausa, que as coisas começaram finalmente a acontecer. O estoicismo me ensinou algo precioso. A vida não responde à pressa. Ela responde à presença. Quando a gente desacelera por dentro, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um caminho. Um caminho onde tudo tem seu momento certo. Mas para enxergar isso, você precisa aprender a esperar sem se perder. Confiar sem saber todos os detalhes. Relaxar mesmo quando tudo parece parado. A gente vive num tempo em que ser calmo é quase um ato de rebeldia. Todo mundo correndo, gritando, cobrando, e você aí, tentando manter a sanidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quem caminha com calma chega inteiro. Quem confia não se desespera. O tempo certo não falha. Pode atrasar para sua ansiedade, mas nunca atrasa para sua alma. Então, se hoje o seu coração está agitado, se parece que nada está dando certo, respira. Pode ser que o que você tanto quer esteja se organizando nos bastidores da vida. Só que para receber, você precisa estar em paz. O caos não atrai bênçãos, a calma, sim. E agora que você chegou até aqui, quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Se essa mensagem já te tocou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder mais reflexões como essa. E comenta aqui embaixo. Confio que o melhor está por vir. Escreve com fé, com verdade. Isso já é um passo. Agora vamos juntos mergulhar em 12 ensinamentos estoicos que vão te ajudar a confiar no tempo e viver com mais leveza. 1. Nada grandioso nasce da pressa. Você já percebeu como tudo o que é valioso na vida leva tempo? Uma árvore não cresce em um dia. Uma amizade verdadeira não se constrói numa semana. E uma mente sábia? Essa leva anos de quedas, silêncios e escolhas difíceis para se formar. Mas por algum motivo, a gente insiste em acelerar o que não pode ser apressado. Vivemos em um mundo onde tudo é imediato. Comida pronta, resposta instantânea, recompensas rápidas. E, sem perceber, começamos a aplicar essa lógica também ao nosso crescimento pessoal. Queremos mudar de vida em uma semana, curar uma dor em um dia, encontrar paz em uma meditação de 5 minutos. Mas o estoicismo nos convida a uma visão mais profunda, uma visão que respeita o ritmo da vida e nos mostra que, para que algo se torne verdadeiramente grandioso, ele precisa de tempo, de constância e principalmente de paciência. Epicteto dizia que nenhuma coisa bela é feita às pressas, nem mesmo uma pequena uva. E o que ele queria dizer com isso não era sobre frutas, mas sobre o processo invisível que existe por trás de tudo o que tem valor. O vinho mais puro precisa envelhecer. O caráter mais firme precisa passar por provações. E você? Você precisa passar por fases que nem sempre vai entender agora, mas que vão fazer total sentido lá na frente. Eu sei, esperar é difícil. Principalmente quando você está dando o seu melhor e parece que nada acontece. Quando você se esforça, faz tudo certo e mesmo assim, as portas não se abrem. Mas será que não é justamente aí que você está sendo moldado? Será que essa espera não é na verdade um tempo de preparo? A vida nem sempre entrega quando você quer, mas entrega quando você está pronto para receber. E às vezes, a diferença entre alguém que alcança o que deseja e alguém que desiste no meio do caminho é a capacidade de suportar esse tempo invisível. Você não constrói uma ponte correndo. Você constrói uma ponte com cuidado, pedra por pedra, medindo o peso, testando a estrutura. A mesma coisa acontece com você. A ansiedade quer que você pule de fase. A sabedoria quer que você aprenda cada lição com presença. E quanto mais você respeita esse ritmo, mais forte e sólido você se torna. Porque nada que nasce da pressa tem profundidade. A pressa pode até dar resultados, mas eles não duram, porque não têm raiz. Sêneca dizia, apresse-se lentamente. Essa frase parece um paradoxo,
mas ela esconde uma verdade poderosa. Apresse-se lentamente significa: haja com constância, mas sem desespero. Continue caminhando, mas sem perder a paz. É a mistura perfeita entre esforço e confiança, entre disciplina e entrega. Você não está parado quando está sendo paciente. Você está crescendo por dentro. E esse é o tipo de crescimento que ninguém vê, mas transforma tudo. Lembra daquela vez que você insistiu em algo, forçou uma situação e depois se arrependeu? A gente faz muito isso quando não confia. Mas se tivesse esperado mais um pouco, talvez tudo tivesse se encaixado melhor. Talvez o caminho tivesse se mostrado com mais clareza. Porque o tempo, quando respeitado, traz revelações que a ansiedade nunca nos permite enxergar. No estoicismo, aprendemos que o domínio de si mesmo passa por aceitar o tempo das coisas. Não aceitar com resignação, como quem se rende ao destino, mas aceitar com sabedoria, como quem sabe que a paciência é uma força silenciosa. Uma força que constrói, que prepara e que transforma. Agora eu quero te convidar a olhar para a sua própria vida. Quais áreas você tem tentado apressar? Será que você não está colocando tanta pressão sobre si mesmo a ponto de perder a alegria no processo? Será que o seu coração não está pedindo uma pausa, um pouco mais de confiança? Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa estar no topo agora. Você só precisa continuar um passo de cada vez, fazendo a sua parte com verdade e permitindo que o tempo faça a dele. Porque o que é grandioso nunca é apressado. O diamante nasce da pressão, sim, mas também do tempo. E talvez você esteja nesse processo agora, sendo moldado, testado, lapidado. Parece lento, mas está acontecendo. Então acalme sua mente, respeite seu processo, confie no ritmo da vida. E lembre-se sempre, nada grandioso nasce da pressa. 2. Você não controla o tempo, só sua atitude diante dele. Quantas vezes você já se frustrou por algo não ter acontecido na hora que você queria? Talvez um projeto que parecia promissor, uma resposta que não veio, um sonho que parecia perto. E de repente, tudo parou. Você esperava que a vida seguisse seu ritmo, sua agenda, mas o tempo tinha outros planos. E é aí que começa a lição estoica. Você não controla o tempo, mas pode e deve controlar sua atitude diante dele. Essa verdade pode soar dura num primeiro momento. Afinal, a gente gosta de sentir que tem o controle. Fazemos planos, traçamos metas, colocamos prazos. E quando o mundo não segue esse roteiro, bate a ansiedade. A mente começa a questionar, duvidar, pressionar. E nesse desespero de querer forçar o que não está pronto, a gente se perde de nós mesmos. Mas os estoicos tinham uma sabedoria atemporal. Eles entendiam que a vida é feita de 2 domínios, o que depende de você e o que não depende. Controlar o tempo não depende de você. Controlar o que os outros pensam, também não. Controlar as circunstâncias externas, muito menos. Mas controlar a sua atitude diante de tudo isso, esse é o seu território sagrado. Epicteto ensinava isso com muita clareza. Ele dizia que a chave para a paz está em focar exclusivamente no que está sob o seu poder. E o que está sob o seu poder? Suas escolhas, suas reações, a forma como você lida com a espera, com a dor, com a incerteza. Você não precisa controlar o tempo para ser feliz, mas você precisa aprender a ser paciente para não desperdiçar sua paz. A verdade é que, muitas vezes, o problema não está na espera, mas na forma como você espera. Tem gente que espera com fé, com serenidade, e tem gente que espera como se estivesse em uma prisão, preso em pensamentos acelerados, em projeções, em comparações, e o mais triste, preso numa guerra contra o tempo. Mas como lutar contra algo que não te obedece? Não importa o quanto você reclame ou se revolte, o tempo não vai acelerar por sua causa. Ele tem um ritmo próprio e talvez, só talvez, ele esteja te protegendo. Sêneca dizia que a maior parte da nossa vida se perde esperando. Esperando o momento ideal, o sinal certo, o fim da dor, o começo do milagre. Mas e se você decidisse viver o agora, com sabedoria, mesmo enquanto o tempo faz o que precisa fazer? Isso não é se conformar, isso é amadurecer. É entender que o controle que vale a pena exercer é o controle interno. O que acontece fora de você pode ser um caos,
Mas o que acontece dentro pode ser um templo. Você pode acordar hoje e ainda não ver nenhuma resposta chegando. Mas você pode escolher respirar fundo, fazer o que está ao seu alcance e confiar no invisível. Não é mágica, é força emocional, é sabedoria prática, é estoicismo em ação. Quando você aceita que não controla o tempo, você para de brigar com ele. E quando para de brigar, começa a colaborar. Começa a viver o dia de hoje com mais leveza. Começa a enxergar as pequenas bênçãos no meio da estrada. E começa a perceber que, mesmo quando tudo parece parado, algo dentro de você está se movendo. Tem coisas que não aconteceram ainda porque você está sendo preparado. Porque o que você pediu exige maturidade, clareza e estrutura emocional. E essas coisas não se desenvolvem com pressa. Elas se constroem na disciplina diária de quem entende que tudo tem seu tempo. E que a sua única obrigação é estar pronto quando esse tempo chegar. Talvez você não consiga controlar o tempo, mas pode usá-lo com sabedoria. Pode transformar cada dia de espera em um dia de aprendizado, cada silêncio em uma oportunidade de ouvir mais a si mesmo, cada pausa em uma chance de fortalecimento interior. Você pode usar esse tempo para ler mais, refletir mais, crescer em silêncio. Pode usar para cortar o que não faz mais sentido, para se reorganizar por dentro, para cultivar hábitos que vão sustentar o que está vindo. Porque, sim, o que você deseja ainda pode chegar, mas vai exigir um novo você para sustentá-lo. Então não se prenda à frustração de não controlar tudo. Se liberte disso, porque essa liberdade é poderosa. Ela te dá espaço para respirar. Ela te tira do desespero e te coloca no equilíbrio. Ela faz você entender que esperar com a atitude certa não é passividade. É inteligência emocional. E se tem uma coisa que o estoicismo nos ensina com profundidade é isso. A vida é feita de escolhas. E diante do tempo, a sua escolha mais importante é essa. Você vai reagir com desespero ou com sabedoria. Seja qual for o momento que você está vivendo hoje, lembre-se, você pode não controlar o tempo, mas pode controlar quem você se torna enquanto o tempo passa. E isso, meu amigo, muda tudo. 3. A vida tem um ritmo, respeite-o. Há uma música silenciosa que rege tudo o que existe, uma cadência sutil que move os dias, as estações, as emoções e os ciclos da nossa existência. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos essa música. Estamos tão ocupados correndo, comparando, forçando, que esquecemos que a vida não é uma corrida. Ela é uma dança, e dançar exige escuta, exige sentir o ritmo, não ditar. Sabe quando você tenta acelerar algo que não está pronto? Um relacionamento que ainda está amadurecendo, um projeto que ainda está tomando forma, um sonho que ainda está em fase de gestação. Nesses momentos é como tentar empurrar a maré com as mãos. A vida tem um compasso, e quando você ignora esse compasso, tudo começa a sair do lugar. No estoicismo, essa consciência é fundamental. Os estoicos entendiam que existe um tempo para plantar, um tempo para esperar e um tempo para colher. Marco Aurélio, por exemplo, em suas meditações, nos lembrava que o universo tem uma ordem, uma lógica que não precisa da nossa ansiedade, mas da nossa sabedoria para aceitá-la. E é justamente aí que muita gente se perde, tentando adiantar frutos que ainda estão verdes. Quando você respeita o ritmo da vida, você começa a viver em paz com o tempo. Você para de se cobrar por não estar onde queria estar. Você para de se comparar com quem parece ter chegado antes. Você entende que o seu tempo é único. E mais ainda, que o tempo certo é sempre mais generoso do que o tempo apressado. Tem gente que vive pulando etapas, querem resultados, mas não querem processo. Querem sabedoria, mas não querem silêncio. Querem propósito, mas não querem dor. Mas você já viu alguma melodia nascer de um único acorde? Tudo precisa de sequência, de estrutura, de pausa. E a vida é assim também. Você não vai encontrar plenitude tentando viver todas as fases ao mesmo tempo. Respeitar o ritmo da vida é um ato de humildade. É reconhecer que por mais inteligente que você seja, por mais preparado que se sinta, existem coisas que só vão acontecer quando você estiver verdadeiramente pronto, por dentro. E essa prontidão não vem com desejo, vem com vivência. É como a terra que precisa ser arada antes de receber a semente. Como a semente que precisa romper a casca antes de tocar o solo.
como a raiz que precisa crescer antes que a árvore brote, e como o caule que precisa se fortalecer antes de dar frutos. Forçar esse processo só destrói o que poderia ter sido. Talvez, nesse exato momento, você esteja em uma fase em que parece que tudo está parado, que nada está andando como você esperava. E o seu impulso natural pode ser o de querer correr, mudar tudo, apressar os resultados. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Será que você está ouvindo o ritmo da sua vida? Ou está tentando seguir a batida de alguém que toca uma música completamente diferente da sua? Porque quando você se alinha com o seu próprio ritmo, tudo começa a fazer mais sentido. Você para de se machucar com pressões externas. Você para de exigir de si o que não cabe nesse momento. Você passa a viver com mais presença. E aí, o que parecia difícil começa a fluir. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo ela dure, mas sim como é interpretada. Essa frase, por si só, é um convite à calma. A consciência de que viver bem não tem nada a ver com pressa, e tudo a ver com intenção. Não é sobre chegar primeiro, é sobre chegar inteiro. Muita gente vive frustrada porque planejou estar em outro lugar da vida aos 30, aos 40, aos 50. Mas quem foi que escreveu esse roteiro? Quem foi que te convenceu de que existe um tempo certo para tudo? A sociedade, as redes sociais, suas próprias comparações. Você não precisa seguir o ritmo de ninguém. Você só precisa honrar o seu. Talvez você precise de mais tempo para florescer. E tudo bem. Talvez sua história esteja se construindo com mais profundidade. E isso é lindo. Talvez a sua demora seja, na verdade, um cuidado divino te lapidando por dentro. E você vai ver, quando for o momento, tudo vai se alinhar. Enquanto isso, o que você pode fazer? Você pode respirar mais fundo, aceitar onde está, fazer o melhor que pode com o que tem hoje e deixar de viver como se a vida fosse um cronômetro. O estoicismo não é uma filosofia de passividade. É uma filosofia de ação consciente. E agir conscientemente também é saber quando parar, quando ouvir, quando dar espaço para o invisível trabalhar. Você é parte da natureza. E a natureza tem ritmo. As estações não pulam etapas. A lua não se apressa para brilhar. O mar não corre para chegar à areia. E mesmo assim, tudo acontece. Então, meu conselho sincero para você hoje é: pare de se forçar. Pare de se culpar por ainda não ter alcançado o que gostaria. Você está no seu caminho. E se souber respeitar esse ritmo, vai chegar muito mais longe do que imagina. Com mais paz, com mais força e com mais verdade. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 4. Ansiedade é excesso de futuro. Tranquilidade é presença. Quantas vezes ao longo do dia você sente sua mente acelerada? Como se ela estivesse sempre alguns passos à frente, pensando no que pode dar errado, no que precisa ser feito, no que ainda falta. Você acorda e o primeiro pensamento não é sobre o agora, é sobre o que está por vir. E esse hábito tão comum vai roubando de você a coisa mais preciosa que existe, o presente. A ansiedade é, na verdade, uma tentativa frustrada de controlar o que ainda nem aconteceu. É o medo do que pode vir misturado com a necessidade de garantir que tudo dê certo. Só que nada é garantido. E é aí que nasce o conflito. A mente quer certezas. A vida oferece caminhos. E quando você tenta viver o que ainda não chegou, acaba não vivendo o que está aqui, agora. Esse é o ponto central da ansiedade, um excesso de futuro. É claro que pensar no amanhã tem seu valor. Fazer planos, ter metas, se organizar. Tudo isso é importante. Mas quando o futuro vira uma obsessão, quando você se desconecta completamente do presente, o corpo sofre, a alma se agita e a paz vai embora. No estoicismo, aprendemos que a verdadeira liberdade está em focar naquilo que está ao nosso alcance. E só. E o que está ao seu alcance agora, esse momento, essa respiração, essa escolha de parar e refletir.
O agora é tudo o que você tem e tudo o que pode realmente controlar. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo sobre como deve ser um homem bom. Seja um. Esse ensinamento nos convida a agir com presença, a parar de adiar a vida, a parar de pensar demais e começar a viver de verdade. Quando você está presente, a ansiedade perde força. Ela não desaparece de uma hora para outra, mas enfraquece. Porque a mente presente não se alimenta de suposições, ela se alimenta de realidade. E a realidade raramente é tão assustadora quanto os cenários que criamos na cabeça. Vamos ser honestos. Quantas vezes você sofreu por algo que nem aconteceu? Quantas noites em claro por causa de uma possibilidade? Quantas lágrimas derramadas por um medo que nunca se confirmou? É assim que a ansiedade nos engana. Ela projeta um filme e nos faz acreditar que estamos vivendo ele. Mas você tem escolha. Você pode escolher sair desse ciclo, pode escolher voltar para o agora. Porque é no agora que você encontra clareza. É no agora que você consegue tomar melhores decisões. É no agora que você se reconecta com o que importa. A presença não exige esforço. Ela exige entrega e confiança. Confiança de que o que tiver que acontecer vai acontecer. Confiança de que você será capaz de lidar com o que vier. Confiança de que o hoje é suficiente. Sêneca dizia: somos mais frequentemente perturbados pelas aparências das coisas do que pelas coisas em si. Em outras palavras, não é o futuro que te aflige. É a imagem distorcida que você criou dele. Quando você aprende a estar presente, você se liberta da prisão mental do e se? E se não der certo? E se eu fracassar? E se eu nunca conseguir? Essas perguntas nascem do medo, não da verdade. A tranquilidade que você tanto busca, ela não está em um lugar distante, não está em uma meta alcançada, nem em uma resposta pronta. Ela está aqui, agora, dentro de você. Ela começa quando você decide parar de lutar contra o tempo, quando você entende que não precisa resolver tudo de uma vez, quando você aceita que viver é um dia de cada vez. Traga sua atenção para o que está acontecendo agora. Sinta sua respiração. Ouça sua voz interior. Observe o que está ao seu redor. Isso é presença. E quanto mais você pratica isso, mais fácil fica, mais natural, mais leve. A ansiedade perde força quando você começa a confiar. Confiar na vida. Confiar no seu caminho. Confiar que, mesmo que as coisas não saiam como você planejou, elas ainda podem fazer sentido. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você só precisa estar inteiro no momento presente. Porque é aqui que as respostas começam a surgir. Você pode escolher agora mesmo parar de correr mentalmente. Pode escolher soltar o que não depende de você. E pode escolher viver esse instante com presença, com gratidão e com paz. A vida é feita de momentos, não de projeções, não de cenários futuros, mas de instantes como esse. Simples, reais, autênticos. Respire com calma. Permita-se desacelerar. Você está aqui, e isso já é suficiente. 5. Quem é impaciente atrasa a própria evolução. A impaciência parece à primeira vista um simples defeito de personalidade. Mas na prática, ela pode ser um veneno silencioso. Ela não apenas rouba sua paz. Ela sabota o seu crescimento. Porque quem não sabe esperar vive pulando etapas. E quem pula etapas não constrói base firme. A verdade é que toda transformação exige tempo, seja no corpo, na mente ou na alma. E quando você se torna impaciente com o processo, você começa a forçar resultados que ainda não estão prontos para acontecer. Você quer colher, mas não respeitou a época da semente. Quer brilhar, mas não construiu a estrutura que aguenta a luz. A impaciência nasce da ilusão de que a vida precisa te entregar tudo rápido. Mas o crescimento real, o crescimento verdadeiro, é lento, profundo, silencioso. Ele acontece quando ninguém está vendo. Quando você está ali, sozinho, errando, aprendendo, ajustando, evoluindo. Os estoicos entendiam isso com clareza. Epicteto dizia que se você quer ser filósofo, precisa aceitar o trabalho diário, o esforço constante, o progresso gradual. Não dá para se tornar sábio da noite para o dia. Assim como não dá para se tornar emocionalmente forte com um vídeo motivacional. É uma jornada. E nessa jornada, a paciência é uma aliada. A impaciência, um obstáculo.
Pessoas impacientes vivem correndo atrás de atalhos, querem fórmulas mágicas, querem resultados imediatos. E quando não conseguem, desistem. Desistem de si mesmas, desistem do processo, desistem da jornada. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Você nunca vai se tornar quem deseja ser se não tiver coragem de atravessar o processo. E coragem não é sobre pressa, é sobre constância. É sobre continuar mesmo quando parece lento, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando os frutos ainda não apareceram. A evolução pessoal é como subir uma montanha. Você não vê o topo logo de início. Você sobe aos poucos. Cada passo conta, cada esforço importa. E cada parada para respirar também faz parte do caminho. Só que quem é impaciente olha para o topo o tempo todo e esquece de olhar para o próprio pé. Tropeça, se frustra. E muitas vezes volta para o começo, porque não aprendeu a caminhar com atenção. Ser paciente não significa ser lento, significa ser profundo, significa valorizar o processo, significa entender que quanto mais sólido você for por dentro, mais preparado estará para tudo que vier. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. E ousar muitas vezes é continuar com paciência. É fazer o que precisa ser feito sem pressa de chegar. É confiar que cada dia está te moldando, mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido. Pessoas impacientes não param para escutar, não prestam atenção nos detalhes, não percebem os sinais sutis da vida. Estão tão preocupadas em correr que não enxergam o que está florescendo agora. Você já se sentiu assim? Como se estivesse atrasado na vida, como se precisasse correr o tempo todo para alcançar algo, mas nem sabe exatamente o quê. Essa é a armadilha da impaciência. Ela cria uma sensação de urgência constante, mas essa urgência é falsa. É uma pressão interna que só te afasta da sua essência. Evoluir exige tempo, exige entrega. Exige humildade para aceitar que não somos tão rápidos quanto gostaríamos, mas somos consistentes quando decidimos ser. Tem dias em que você vai se sentir parado, outros em que tudo vai parecer confuso. Mas isso não significa que você não está evoluindo. Significa apenas que você está crescendo em silêncio. E o silêncio é onde as raízes se aprofundam. A impaciência também está ligada ao ego. O ego quer resultados para mostrar. A alma quer evolução para sentir. O ego quer reconhecimento. A alma quer transformação. E a transformação verdadeira nunca é apressada. Quando você entende isso, começa a se libertar. Liberta-se da necessidade de provar algo. Liberta-se da comparação com o tempo dos outros e começa a caminhar em paz com o seu próprio ritmo. A vida não está te atrasando, ela está te preparando. Mas para ser preparado você precisa permanecer. Precisa resistir à vontade de largar tudo. Precisa manter o foco quando a mente gritar por pressa. Porque é nesse momento, nesse exato momento em que tudo parece lento, que o verdadeiro crescimento está acontecendo. A paciência é uma virtude, sim, mas também é uma arma silenciosa contra o desespero, uma força que sustenta você quando tudo parece incerto. Quem é paciente permanece, e quem permanece, evolui. Então, se hoje você está se sentindo impaciente, se parece que as coisas estão demorando demais, lembre-se, quem é impaciente atrasa a própria evolução, mas quem aprende a confiar no tempo, recebe muito mais do que esperava. 6. Quando você relaxa, o mundo flui melhor. Já percebeu como tudo trava quando você está tenso? A mente trava, o corpo endurece, as ideias não fluem, o coração se fecha. É como se você entrasse em um modo de sobrevivência, alerta, rígido, desconectado. A tensão cria bloqueios invisíveis. Você tenta controlar tudo, prever cada movimento, garantir cada resultado. E quanto mais tenta, mais as coisas escapam. Como água entre os dedos, como areia que se desfaz na palma da mão. É por isso que o estoicismo nos convida à serenidade. Não como uma fuga, mas como uma força. Uma força calma, firme, que observa antes de reagir. Que confia antes de se desesperar. Que respira antes de agir. Relaxar não é desistir. Relaxar é confiar. É entender que nem tudo depende da sua força. É aceitar que a vida tem seu fluxo
e que muitas vezes remar contra ele só te afasta da margem que você tanto quer alcançar. Quantas vezes você já tentou forçar uma situação, forçar uma conversa, uma decisão, um caminho, e no fim o que aconteceu? Você saiu mais cansado, mais frustrado, e nada aconteceu como esperava. Sabe por quê? Porque o universo não responde à força bruta. Ele responde à harmonia, à sabedoria de quem sabe quando agir e quando recuar, quando insistir e quando soltar. Sêneca dizia: às vezes até permanecer imóvel é um grande movimento. Essa frase por si só já carrega uma lição profunda. Nem sempre é sobre fazer mais. Às vezes é sobre fazer menos, com mais presença, com mais clareza, com mais consciência. Quando você relaxa, você se alinha. Você sai do modo lutar e entra no modo fluir. Você para de tentar controlar o que está fora e começa a cuidar do que está dentro. E é nesse momento que as coisas começam a mudar. As ideias voltam, a mente se abre, as oportunidades aparecem, as conexões fazem sentido, porque a sua energia deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de acolhimento. É como um lago. Quando ele está agitado, você não enxerga o fundo, mas quando as águas se acalmam, tudo fica claro. O mesmo acontece com a sua mente, com o seu coração, com a sua vida. Mas por que é tão difícil relaxar? Porque fomos ensinados a acreditar que só vence quem está sempre em movimento, quem está sempre produzindo, sempre tentando, sempre correndo. Mas isso não é sabedoria. Isso é ansiedade disfarçada de produtividade. O estoicismo nos ensina a agir com intenção, não com pressa, a agir com equilíbrio, não com desespero, porque o sábio sabe, há um tempo para cada coisa. E às vezes o melhor movimento é a pausa. Marco Aurélio escreveu algo poderoso. Se está fora do seu controle, por que se preocupa? Se está dentro do seu controle, por que se desespera? Essa é uma das frases mais simples e mais transformadoras que você pode carregar com você. Ela te lembra que o peso que você carrega talvez seja desnecessário, que a tensão que você sente talvez venha da tentativa de segurar o que não é seu, e que se você apenas soltasse, talvez tudo começasse a fluir de uma forma muito mais leve. Quando você relaxa, você se torna mais receptivo, mais criativo, mais intuitivo. Você consegue ouvir melhor sua própria voz, consegue perceber os sinais da vida, consegue tomar decisões com mais clareza. Pessoas tensas vivem em modo de defesa. Reagem antes de pensar. Se fecham antes de escutar, se machucam antes de entender. Mas quem aprendeu a relaxar, a respirar antes de reagir, a observar antes de concluir, começa a viver em um outro nível de consciência. E isso muda tudo. Pensa comigo, quantas oportunidades você já perdeu por agir no impulso? Quantas palavras você já falou no calor do momento e se arrependeu depois? Quantas vezes você deixou o medo te empurrar para caminhos que não eram seus? Relaxar não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade, é sinal de autocontrole, é sinal de quem entendeu que não precisa dominar tudo para estar no comando. É por isso que quando você relaxa, o mundo flui melhor, porque você para de resistir e começa a colaborar com a vida. Você se torna flexível, como o bambu que enverga com o vento, mas não quebra. Você aprende a se adaptar sem perder sua essência. Você aprende a esperar sem perder sua força. Você aprende a confiar sem perder o foco. Talvez hoje você esteja se sentindo pressionado. Talvez esteja tentando forçar uma resposta, um caminho, uma mudança. Mas talvez o que você realmente precise agora seja soltar os ombros, soltar a respiração, soltar o controle e permitir que a vida respire junto com você. Quando você relaxa, você sai do centro da tempestade. Você vê com outros olhos. Você age com mais sabedoria. E no fim acaba indo mais longe do que se estivesse tentando forçar cada passo. A tensão cria resistência. A calma cria movimento. Então hoje, escolha relaxar. Escolha respirar fundo. Escolha soltar o que está pesado. Escolha confiar no processo, porque quando você relaxa, o mundo não apenas continua girando, ele gira com mais leveza ao seu redor. 7. Nem toda espera é perda de tempo. A primeira reação de quem está esperando é achar que está parado.
que nada está acontecendo, que tudo está atrasado. Mas o que muitos não percebem é que nem toda espera é perda de tempo. Aliás, algumas das maiores transformações da sua vida vão acontecer exatamente nesses períodos silenciosos, onde tudo parece estagnado. Mas por dentro, você está sendo moldado. Vivemos em uma cultura da velocidade. Tudo precisa acontecer logo. Resultados rápidos, respostas imediatas. Se não vemos movimento, achamos que fracassamos. Mas a vida verdadeira, não segue o ritmo das redes sociais. Ela tem outro compasso, mais profundo, mais silencioso, mais sábio. Quantas vezes você já sentiu que estava pronto, mas as portas não se abriam? Você se perguntava, o que falta? Eu já fiz tudo certo. E mesmo assim, o universo parecia em silêncio. Mas hoje, olhando para trás, talvez você perceba. Você não estava tão pronto quanto imaginava. Ainda havia coisas para amadurecer, lições para aprender, cicatrizes para curar. A espera, quando acolhida com sabedoria, se transforma em um terreno fértil para o autoconhecimento. É nela que você se confronta com suas inquietações. É nela que você aprende a confiar. É nela que você para de buscar lá fora o que precisa encontrar dentro. O estoicismo nos ensina exatamente isso. Os mestres estoicos sabiam que o tempo de espera não é tempo perdido. É tempo de preparo. Marco Aurélio dizia, a arte da vida é mais parecida com a luta do que com a dança. E o que ele queria dizer é que viver exige resistência. Constância. Força para seguir mesmo quando nada acontece do lado de fora. Você pode estar vivendo hoje um tempo de pausa, e isso pode estar te incomodando. Mas e se essa pausa for um presente disfarçado? E se esse intervalo for o exato momento em que sua alma está se reorganizando, curando, encontrando equilíbrio? Muitas bênçãos só chegam quando o coração está pronto para recebê-las. Porque se chegassem antes, poderiam se transformar em peso. E o universo, em sua sabedoria silenciosa, não entrega algo que você não pode sustentar ainda. Pensa numa árvore. Antes dela crescer para cima, ela cresce para baixo. Ela lança raízes, firme, profunda, silenciosamente. Ninguém vê. Mas esse tempo é essencial. Porque é ele que vai sustentar tudo o que virá depois. E você também precisa desse tempo. Um tempo para se fortalecer por dentro, para se alinhar com sua essência, para se preparar emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Só que a maioria das pessoas, diante da espera, se revolta. Reclama, diz que nada dá certo, desiste. Mas quem entende o valor da espera, não apenas aguenta, cresce nela, transforma o silêncio em solo, transforma a pausa em oportunidade, transforma o tempo vazio em tempo fértil. Sêneca dizia que as coisas que nos acontecem são como uma bigorna, elas nos moldam. E a espera é uma dessas bigornas. Ela nos testa, nos desafia, nos afia, mas no final ela nos prepara. Quem não sabe esperar força o que não está pronto, e tudo que é forçado se quebra com facilidade. Relações forçadas, projetos apressados, escolhas impulsivas, tudo isso tem prazo de validade curto. Mas o que vem com maturidade permanece, porque foi construído com base sólida, porque nasceu na hora certa, porque respeitou o tempo. A espera não é o fim, é uma parte do processo. É como a noite antes do amanhecer, como o silêncio antes da resposta, como a semente debaixo da terra. Parece invisível, mas está viva. Talvez você esteja exatamente aí agora, na parte invisível da sua jornada. E tudo o que você precisa é confiar. Confie que esse tempo tem propósito. Confie que você está sendo preparado. Confie que o que é seu, se for realmente seu, encontrará o caminho até você. Mas enquanto isso, não desperdice esse tempo. Use-o para crescer. Use-o para se conhecer. Use-o para cultivar a sua força interna. Faça do tempo de espera um tempo de lapidação, de silêncio intencional, de aprendizado profundo. Porque quando o momento certo chegar, e ele vai chegar, você vai entender por que precisou passar por tudo isso e vai agradecer por não ter recebido antes. O mundo vai continuar girando. As pessoas vão continuar correndo. Mas você pode escolher a paz, pode escolher confiar, pode escolher seguir firme, mesmo sem pressa. Porque quem respeita o tempo da vida
recebe dela o melhor que ela pode oferecer. 8. Sofremos mais por impaciência do que pelas circunstâncias. Você já percebeu como, muitas vezes, o que mais dói não é o que está acontecendo, mas a forma como você lida com o que está acontecendo? O problema, na maioria das vezes, não é a situação em si, é a nossa impaciência diante dela, a nossa pressa em sair da dor, a nossa urgência em resolver o que ainda está se desenhando. A verdade é que, na maior parte do tempo, sofremos mais por impaciência do que pelas próprias circunstâncias. Você já passou por algo difícil e, depois de um tempo, olhou para trás e percebeu que a dor maior não estava nos fatos, mas na sua ansiedade, na sua pressa, na sua resistência? A situação até era desafiadora, mas o sofrimento foi ampliado por dentro, por aquela voz apressada que dizia: "Isso tem que acabar logo. Eu preciso resolver isso agora. Não aguento mais esperar." Essa impaciência silenciosa é uma das maiores causas de sofrimento humano. Ela transforma situações passageiras em tormentos duradouros. E ela nasce do nosso desejo de controle, do nosso medo de perder, da nossa ilusão de que tudo precisa se encaixar conforme o nosso ritmo. O estoicismo nos ensina o contrário. Nos ensina que não controlamos as circunstâncias, mas controlamos nossa mente. E que a mente treinada na paciência sofre menos, porque aceita o que não pode mudar e muda o que está ao seu alcance, sua atitude. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, o que nos machuca profundamente não é o evento em si, é o julgamento que fazemos dele. É a cobrança de que ele deveria ser diferente. É a impaciência em querer que acabe logo. Vamos pensar em um exemplo simples. Você está preso no trânsito. A situação, objetivamente, é a mesma para todos ao redor. Mas tem gente que respira fundo, aceita e segue. E tem gente que grita, buzina, se estressa. O trânsito é o mesmo. A dor, não. Porque uma pessoa aceitou o que não podia mudar. A outra lutou contra isso com a arma da impaciência e perdeu. Essa é a diferença entre viver e sofrer. Viver envolve enfrentar situações. Sofrer, muitas vezes, é resultado de como você reage a elas. O impaciente não consegue esperar a cura. Ele quer que a dor passe logo, mas ao pressionar a si mesmo só aumenta a angústia, só aprofunda a ferida e muitas vezes gera mais dor do que aquela que originalmente existia. A pessoa paciente, por outro lado, respira. Ela acolhe a dor. Ela reconhece o momento difícil, mas não o transforma num monstro. Ela sabe que tudo é passageiro e por isso permanece firme, mesmo no caos. Marco Aurélio nos lembrava que a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando tudo está bem, qualquer um parece forte, mas é no aperto, na demora, no silêncio, que você descobre sua verdadeira força. E se você não tiver paciência, você nunca vai chegar nesse ponto. Vai desistir antes. Vai explodir antes. Vai quebrar antes de florescer. A impaciência é como um fogo interno que queima sua paz antes da hora. Ela consome energia, cria tensão, alimenta pensamentos negativos. E o pior, ela te cega. Porque uma mente impaciente não enxerga soluções. Ela só vê urgência, só vê desespero. Agora pare e reflita. Quantas vezes na sua vida você piorou uma situação porque não soube esperar? Quantas palavras disse no calor do momento que se tornaram feridas? Quantas decisões tomou por impulso, por não aguentar mais esperar a resposta certa? A paciência não é passividade. Ela é sabedoria. É a capacidade de se manter em paz, enquanto o mundo lá fora ainda está em movimento. Sofremos mais por impaciência porque temos dificuldade em lidar com o vazio, com o silêncio, com a incerteza. Mas o vazio também é fértil, o silêncio também ensina, a incerteza também fortalece. Tudo depende de como você encara o processo. Quando você entende que a vida não te deve respostas rápidas e que sua missão é crescer no meio do caminho e não apenas chegar ao destino, você começa a sofrer menos, porque troca a pressa por paciência, a ansiedade por aceitação e o desespero por presença. Não estou dizendo que vai ser fácil. Vai doer, sim. Vai ter dias em que o coração vai gritar por mudança. Mas nesses dias, respire. Lembre-se,
A pressa não resolve o que só o tempo pode curar. Sêneca dizia que a paciência é o remédio para toda dor. E ele tinha razão, porque a dor até vem, mas a forma como você lida com ela muda tudo. A impaciência te coloca no centro do sofrimento. A paciência te coloca no caminho da cura. Então, quando a vida te pedir para esperar, não lute contra isso. Não se revolte, não se apresse. Espere com presença, com consciência, com sabedoria. E você vai perceber que muito do que te fazia sofrer não era a dor em si, mas a sua pressa de fugir dela. 9. A paz vem quando você desiste do controle. Você já percebeu o quanto tentamos controlar tudo o tempo todo? Tentamos controlar o que sentimos, o que os outros pensam. Tentamos controlar o que vai acontecer amanhã, o que poderia ter acontecido ontem e até o que talvez nunca aconteça. Vivemos como se estivéssemos no volante de tudo. Mas a verdade é que não estamos. E quanto mais tentamos controlar tudo, mais nos frustramos, mais nos cansamos, mais nos perdemos. Porque o controle absoluto não existe. É uma ilusão que alimentamos para nos sentirmos seguros. Mas segurança não está em dominar o mundo. Está em dominar a si mesmo. O estoicismo nos lembra disso o tempo inteiro. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E tudo muda quando você aprende a separar essas duas categorias. Quando você entende o que realmente depende de você e o que não depende. E principalmente quando você aceita isso. A paz não vem quando tudo está resolvido. Ela chega quando você para de lutar com o que não pode mudar. Quando você solta. Quando você diz com sinceridade: isso eu não controlo e tá tudo bem. Você não controla o tempo. Não controla as decisões alheias. Não controla os caminhos da vida. Mas você controla a sua atitude, sua resposta, sua escolha de como vai seguir. E essa é uma das maiores liberdades que um ser humano pode experimentar. A liberdade de parar de querer controlar o incontrolável. Porque, no fundo, o que nos tira a paz não é o que acontece. É essa tentativa desesperada de mudar aquilo que não nos pertence. Pensa comigo. Quantas vezes você perdeu noites de sono tentando antecipar o que alguém ia dizer? Quantas vezes você se culpou por algo que já aconteceu e não pode mais ser mudado? Quantas vezes você carregou um peso enorme nas costas, tentando dar conta de tudo, de todos, o tempo inteiro? Esse cansaço que você sente talvez não seja da vida. Talvez seja do excesso de controle, da rigidez mental, da constante cobrança de que tudo esteja sob seu comando. Mas a vida não funciona assim. Ela tem suas surpresas, suas reviravoltas, seus ciclos. E quanto mais você tenta dominá-la, mais ela escapa por entre os dedos. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. Você só consegue reter alguma coisa quando abre, quando solta, quando relaxa. A paz nasce exatamente aí, no momento em que você aceita que não tem que controlar tudo, que o seu papel não é ditar o ritmo da vida, mas caminhar em harmonia com ela. Sêneca escreveu: a verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem depender ansiosamente do futuro. Isso só é possível quando você abandona a necessidade de controlar o amanhã e começa a viver o agora. Mas é claro, soltar o controle exige coragem, exige humildade, exige confiança. Confiar que a vida sabe o que faz, que os caminhos vão se desenhar com o tempo, que as respostas virão, talvez não do jeito que você quer, mas do jeito que você precisa. Isso não significa se tornar passivo. Não significa cruzar os braços e deixar tudo nas mãos do destino. Significa agir com consciência e depois soltar. Fazer sua parte com dedicação e depois confiar. É agir sem apego ao resultado. É se entregar ao processo sem a ansiedade de controlar cada curva. Quem vive tentando controlar tudo, vive tenso. Vive em estado de alerta. Vive com medo. Mas quem aprende a soltar, vive mais leve, mais presente, mais em paz. Talvez hoje você esteja carregando algo que não te pertence mais. Uma culpa, uma expectativa, uma necessidade de resolver tudo. Mas talvez, só talvez, o que você precisa fazer agora é soltar, deixar ir, parar de brigar com o que já aconteceu e parar de tentar antecipar o que ainda nem chegou.
A paz não vai bater na sua porta enquanto você estiver ocupado demais tentando controlar tudo, mas ela chega no exato momento em que você permite que a vida flua. Quando você aceita que não tem todas as respostas. E tudo bem. Essa entrega no estoicismo é chamada de ataraxia, um estado de serenidade interior, um estado de tranquilidade inabalável. É quando nada do que está fora de você pode roubar o que está dentro, porque você aprendeu a proteger sua mente e principalmente aprendeu a confiar no fluxo da vida. Você não precisa resolver tudo hoje, nem entender tudo agora. Você só precisa confiar que está no caminho certo e que, enquanto fizer a sua parte, o resto se encaixa. Soltar o controle é um ato de fé. Fé na vida, fé no tempo, fé em si mesmo. Então hoje faça esse exercício, olhe para tudo que está te tirando a paz e pergunte: isso está sob meu controle ou não? Se estiver, haja. Se não estiver, aceite. E quando você fizer isso com verdade, vai sentir algo diferente. Vai perceber que a paz não é algo que você precisa encontrar. Ela sempre esteve aí. Só estava escondida, atrás da sua necessidade de controlar tudo. 10. A mente calma é invencível. Tem gente que acha que força é gritar mais alto, que vencer é dominar os outros, que sabedoria é saber responder sempre. Mas, na verdade, a verdadeira força está no silêncio. A verdadeira vitória está no domínio de si. E a verdadeira sabedoria está em manter a calma quando tudo ao redor grita o contrário. A mente calma é como um lago sereno. Não importa o que joguem ali, tudo afunda devagar. Tudo se acomoda. Nada tira o espelho da superfície. E essa imagem é o que os estoicos buscavam todos os dias. A calma não é apatia. Não é indiferença. É presença. É autocontrole. É um estado de quem já entendeu que não pode controlar o mundo, mas pode e deve controlar a si mesmo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em meio a guerras, traições e dores profundas. E mesmo assim, em suas meditações, ele voltava sempre ao mesmo ponto. A mente que se mantém tranquila se mantém invencível. E por que isso é verdade? Porque o mundo vai te provocar, vai testar sua paciência, vai desafiar sua fé, sua clareza, sua firmeza. Mas se a sua mente estiver calma, nada disso te derruba. Você pode até balançar, mas não quebra. Uma mente calma não se desespera diante do caos. Ela observa, respira, espera, escolhe o melhor momento para agir. Enquanto a maioria reage, a mente calma escolhe responder. Enquanto a maioria explode, a mente calma escolhe compreender. E é por isso que ela é invencível. Porque não se contamina, não se rende à confusão alheia, não se precipita. Mas calma não se compra, não se finge. Calma se cultiva, se treina. Dia após dia, você cultiva calma quando escolhe o silêncio em vez da explosão, quando escolhe a pausa em vez da pressa, quando escolhe entender em vez de julgar. Você cultiva calma quando para de tentar vencer todas as discussões, quando para de querer estar certo o tempo todo, quando aceita que o outro nem sempre vai te compreender, e tudo bem. Porque quando sua paz interior não depende da paz exterior, você se torna inabalável. A mente calma é fruto da disciplina, a meditação, da vigilância sobre os próprios pensamentos. Não é algo que surge por acaso, é uma construção. E essa construção começa nas pequenas coisas, no jeito que você acorda, no que você consome logo de manhã, nas palavras que você escolhe usar, na forma como você reage ao trânsito, a um atraso, a uma crítica. Cada pequena escolha que você faz pode alimentar ou enfraquecer sua calma, e a soma dessas escolhas define seu equilíbrio. Muita gente quer mudar o mundo, mas não consegue mudar a própria mente. Quer transformar tudo ao redor, mas ainda vive refém dos próprios impulsos. E enquanto for assim, vai viver em guerra. Guerra com os outros, guerra com a realidade, guerra consigo mesmo. Mas quando a mente encontra calma, a vida muda. As mesmas situações deixam de ser ameaças. As mesmas pessoas deixam de te tirar do sério. Os mesmos problemas continuam existindo, mas agora você é outro. Você é o centro. Você é a referência. Você é o ponto de equilíbrio. Pessoas com mente calma transmitem confiança. Não porque sabem tudo,
mas porque não se abalam com qualquer coisa. Elas ouvem mais, julgam menos, apressam-se menos. E no mundo de hoje, onde tudo é ruído, quem tem calma se destaca, porque passa a ser porto seguro para os outros, e principalmente para si mesmo. O estoicismo é, em essência, o treinamento da mente para essa calma. É a filosofia que nos ensina a dominar os pensamentos antes que eles nos dominem, a entender que nem tudo merece nossa reação, e que muitas batalhas são vencidas apenas com silêncio. Sêneca dizia: nada é tão agitado que não possa ser domado por uma mente serena. E ele estava certo, porque a calma não evita os ventos da vida, mas te ensina a navegar por eles. Talvez você esteja enfrentando algo agora. Talvez sua mente esteja agitada. Talvez você sinta que perdeu o controle das emoções, mas você pode recomeçar, pode respirar, pode retomar o foco. A mente calma começa com uma escolha, com o desejo sincero de se proteger do ruído, de se afastar da reatividade, de cultivar um espaço de paz dentro de você. E a partir disso, tudo muda. Suas conversas melhoram, suas decisões ficam mais claras, sua energia se preserva, seu caminho se abre, porque uma mente calma enxerga longe, e quem enxerga longe não tropeça fácil. Então, se você quer vencer o caos, não tente dominá-lo. Domine sua mente. Se você quer encontrar estabilidade, não busque do lado de fora. Construa por dentro, porque no final, não é o mundo que precisa mudar, é a forma como você o interpreta e a forma como você responde a ele. A mente calma é invencível e ela já está dentro de você, só precisa ser despertada. 11. Relaxe, você já está no caminho. A gente tem essa mania estranha de achar que está sempre atrasado, de olhar para a vida como se ela fosse uma corrida, de achar que tem que estar lá, em algum lugar muito distante, agora. E se ainda não chegamos, algo está errado. Mas e se eu te dissesse que não está errado? E se eu te dissesse que você não está atrasado, que você não está parado, que você não está perdendo tempo? E mais ainda, que mesmo sem perceber, você já está exatamente onde precisa estar. O estoicismo nos ensina a olhar para o presente com mais reverência, a respeitar o momento atual, a entender que a vida não é só o destino, ela é o caminho. E se você acordou hoje e deu mais um passo, por menor que pareça, você já está no caminho. A gente tem uma tendência de desprezar os pequenos avanços, de achar que, se não foi uma grande virada, não valeu. Se não deu resultado agora, não serviu. Mas quem pensa assim, vive preso em frustração. Porque a evolução real, aquela que transforma de verdade, é silenciosa, é lenta, é invisível aos olhos apressados. Pensa numa estrada longa. Você está dirigindo sozinho em silêncio. Não tem fogos de artifício, nem sinalizações especiais dizendo que você avançou alguns quilômetros. Mas você está indo, aos poucos, e cada curva, cada subida, cada descida faz parte da jornada. Você não precisa ver o destino para saber que está a caminho dele. É assim com você também. Você está indo, mesmo quando duvida, mesmo quando tropeça, mesmo quando acha que não mudou nada. Marco Aurélio nos ensinava a olhar para a vida como uma missão contínua, não como uma série de metas externas, mas como um processo interno. Ele dizia: você não precisa de mais tempo, precisa entender que já tem tudo o que precisa dentro de você. Essa frase é poderosa, porque ela tira o peso da comparação, ela quebra a ilusão de que falta algo e coloca você de volta no presente, no seu processo, no seu ritmo. Talvez você não tenha todas as respostas hoje. Talvez ainda se sinta perdido em algumas áreas da vida. Mas isso não significa que você está parado. Significa apenas que você está em transição. E toda transição é desconfortável, mas também necessária. Quando você entende que o caminho importa mais que a chegada, você começa a viver com mais leveza. Você relaxa, você respira, você se trata com mais compaixão. O que muitos chamam de estagnação, na verdade, é preparação. É aquele momento entre a semente e o broto. A terra está trabalhando, as raízes estão se firmando, e só quem confia consegue esperar com paz. Sêneca dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Mas você sabe, mesmo que às vezes esqueça,
Você tem um desejo de crescimento. Você tem um chamado interior por evolução. Você quer viver com mais consciência. E isso já é o caminho. O mundo lá fora vai tentar te apressar. Vai colocar prazos na sua cabeça. Vai dizer que você precisa alcançar tal coisa até tal idade. Mas quem disse que esse roteiro serve para você? Relaxe. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa ser fiel ao seu processo. E isso por si só já é um ato de coragem. Pessoas conscientes também se sentem cansadas, também se sentem perdidas. Mas elas seguem, mesmo devagar, mesmo com dúvidas. Porque sabem que a jornada é mais importante que a chegada. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que quando você relaxa, quando para de se pressionar tanto, você começa a caminhar com mais clareza, com mais verdade, com mais conexão com o que realmente importa. A mente tranquila percebe caminhos que a mente agitada ignora. A alma em paz reconhece oportunidades que o desespero atropela. E o coração calmo se torna bússola. Talvez hoje você só precise disso: parar, respirar e se lembrar de que você já está no caminho. Não importa se ainda está longe. Não importa se parece que nada mudou. Você está caminhando. E isso já é vitória. Cada escolha que você faz com consciência é um passo. Cada vez que você escolhe a calma em vez da pressa, é um avanço. Cada momento que você silencia em vez de reagir é evolução. Você está indo, está crescendo, está se tornando alguém melhor e não precisa correr, porque não há um prêmio para quem chega primeiro. O que vale é chegar inteiro. Então, da próxima vez que sentir que está parado, olhe para dentro, reconheça o quanto já avançou e diga a si mesmo: eu estou no caminho. E está mesmo. E mais importante, você não está sozinho. 12. O que é seu não precisa ser forçado. A gente vive tentando fazer as coisas acontecerem à força. Empurra, insiste, cobra, pressiona. Como se a vida tivesse que nos obedecer. Como se tudo fosse sobre esforço. Mas existe uma verdade que, quando você entende, muda tudo. O que é seu não precisa ser forçado. Isso não quer dizer que você não deva agir, se dedicar, dar o seu melhor. Significa que o que é verdadeiro não resiste ao seu caminho. Não se afasta com o tempo. Não exige desespero. Porque o que é seu de verdade flui. Chega no tempo certo. Acontece com naturalidade. O estoicismo ensina isso com firmeza e serenidade. Epicteto nos lembra constantemente que devemos focar no que está ao nosso alcance e soltar o que está fora, e forçar o que não está pronto. É lutar contra o fluxo da vida. É bater em porta trancada quando há uma aberta ao lado. É tentar convencer o destino de algo que ele ainda está preparando nos bastidores. Você já passou por isso? Forçar uma amizade, um relacionamento, um projeto, uma decisão? No começo parece que está tudo bem, mas depois de um tempo você percebe o desgaste, o cansaço, a tensão. Porque forçar é gastar energia com o que não está pronto para ser. Quando algo é seu, não é que será fácil, mas será leve. Mesmo que haja esforço, haverá conexão. Mesmo que haja desafios, haverá sentido. Não será preciso se perder para manter. Não será preciso se diminuir para caber. E essa é uma das marcas mais fortes de algo que é verdadeiramente seu. Você pode ser inteiro. Pode ser honesto. Pode seguir sem máscaras, sem estratégias, sem manipulações. Sêneca dizia que aquilo que depende do acaso não é um bem verdadeiro. E o que ele queria dizer com isso é que, se você precisa forçar para manter algo, talvez esse algo nunca tenha sido seu de verdade. Talvez tenha sido uma ilusão, uma tentativa de preencher um vazio, um desejo de ser aceito, ou apenas medo de perder. O que é seu de verdade não exige sofrimento constante. Pode exigir paciência, pode exigir dedicação, mas não exige o seu desequilíbrio. Não exige que você traia a si mesmo para conquistar. Forçar o que não é seu é como tentar manter viva uma chama que já se apagou. Você sopra, protege, insiste, mas ela já se foi. E nesse esforço você se queima, se consome, se afasta da sua paz. Mas quando você solta, quando você aceita que o que for seu encontrará o caminho até você, a vida muda. Você começa a perceber que muitas vezes o que você forçava era exatamente o que estava te impedindo de crescer. E sabe o que é mais curioso? Muitas das coisas mais lindas da vida chegam quando você para de forçar.
quando você relaxa, quando você simplesmente se alinha com quem você é e permite que o mundo responda a isso. O relacionamento saudável aparece quando você para de implorar por atenção. A oportunidade certa chega quando você se dedica com verdade, sem desespero. A clareza vem quando você se permite não saber por um tempo. A calma atrai. A leveza abre portas. A verdade sustenta. Marco Aurélio, em suas meditações, fala muito sobre a harmonia com o universo. Ele dizia: aceite de bom grado tudo o que o destino traz, pois isso faz parte do tecido da vida que o universo teceu. Ou seja, confiar que a vida está em movimento, mesmo quando você não vê, e que o que for verdadeiramente seu virá, sem que você precise se perder no caminho. Quando você forçar menos, você vai sofrer menos, e ao mesmo tempo vai realizar mais, porque vai agir com direção, não com desespero. Vai atrair com presença, não com carência. Forçar é gritar, permitir é escutar. Forçar é tensão, permitir é fluxo. Forçar é ego, permitir é sabedoria. Talvez hoje você esteja tentando fazer algo acontecer a qualquer custo. Talvez esteja insistindo em algo que só está te machucando. Talvez esteja se perguntando se deve soltar ou continuar. Minha sugestão é simples. Observe. Como você se sente ao insistir nisso? Você se sente em paz ou exausto? Você se sente em verdade ou em luta? Nem tudo o que desejamos é o que precisamos. Nem tudo o que queremos é o que vai nos fazer bem. E nem tudo o que perdemos foi de fato uma perda. Confie que ao soltar o que não é, você cria espaço para o que realmente é. E quando o que é seu chegar, você vai saber, porque não haverá resistência. Haverá reconhecimento, haverá verdade e, acima de tudo, haverá paz. Chegamos ao fim dessa jornada de reflexão. E se você ficou até aqui, meu sincero obrigado. Porque isso mostra que você está comprometido com o seu crescimento, com a sua paz interior e com o seu processo. A verdade é que você não precisa correr, nem se comparar, nem se desesperar. Você só precisa continuar, com calma, com presença, com sabedoria. Um passo de cada vez. Os ensinamentos estoicos não são frases bonitas para você guardar no bolso. Eles são ferramentas reais. São convites para que você viva com mais verdade, com mais leveza, com mais consciência. E se você chegou até aqui, quero te fazer um pedido especial. Comenta aqui embaixo. Eu fiquei até o final. Essa frase simples me mostra que você está comprometido com esse caminho e, ao mesmo tempo, inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. E claro, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também estão em busca de equilíbrio e propósito. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Aqui, todos os dias, estamos construindo um espaço de consciência, de silêncio, de força interior. Lembre-se, a calma é uma escolha, a paz é uma prática, e você já está no caminho. Nos vemos no próximo vídeo.